Fala pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro e penúltimo episódio da nossa série sobre a reforma tributária e hoje nós vamos ver juntos os impactos na rotina das empresas, inclusive esses impactos também vão impactar aí na sua rotina contábil. Então hoje nós vamos para o que é mais interessante, que é o que muda, tá? Na prática aí das empresas, no dia a dia das empresas que vocês vão atender. Então, hoje nós vamos ver questões de cálculo de imposto, tá? Vamos ver questão de precificação, logística e até mesmo as questões que vão impactar nas concorrências, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto, a reforma tributária e o contador. Aqui tem uma pergunta que não quer calar, que é o que muda de fato aí no seu dia a dia como contador. Pessoal, se você está acompanhando aqui a nossa série, nós falamos sobre IBS, CBS, então a primeira coisa que nós podemos trazer aqui para vocês é que as notas fiscais elas vão mudar, né? Elas vão ficar mais simples, claro, mas com essa mudança, pessoal, vai ser preciso ter um cuidado redobrado, até porque o teu cliente vai precisar ter essas informações, né? Que alguns campos vão ser retirados ICMS, PIS, COFINS e vão ser substituídos por CBS e IBS. Então você vai precisar entrar em contato com o seu cliente e explicar sobre isso. Inclusive, aproveitando, você vai precisar também perguntar ao teu cliente a questão do sistema DRP dele, tá? Que vai precisar passar por atualizações. Então, é preciso que vocês falem sobre isso com o seu cliente para que o seu cliente veja com as empresas, né, de RP que ele trabalha quando vai ser feita essas alterações, perfeito? Um outro ponto aqui, pessoal, é a questão de aprendizagem, né? Lógico, a aprendizagem no nosso setor aqui de contabilidade, no nosso setor contábil, ela é constante. Então, você vai precisar estar aí constantemente entendendo, verificando notícias, tá? Deixando as suas questões aí do seu escritório todos bem atualizados sobre tudo o que está acontecendo. Então, pessoal, imagina aquela cena que acredito eu que você já deve ter passado muito, que é você estar com a tela do seu sistema aberta, né, de um lado e a tela lá de uma guia, de uma lei complementar do outro para que você tente encaixar, né, o entendimento daqueles códigos, né, os códigos tributários, o que é que vai mudar, o que é que não vai mudar. Então, a sua rotina, pessoal, ela vai ter muito mais estudo, tá? Você, como contador, saiba disso, porque durante esses anos da reforma, vocês vão precisar ter muita informação e estudar bastante, tá? Um outro ponto, pessoal, é que com essa mudança, né, provavelmente e muito provavelmente, as rotinas de fechamento vão ser mais simples. Ou seja, você que aí trabalha com 5 guias diferentes de ICMS, PIS, COFINS, vocês provavelmente vão trabalhar com menos guia, uma guia ou 2 guias, tá? Então, esse recolhimento, esse fechamento vai ser bem mais tranquilo. Então, vocês vão ter mais tempo para conversar com seus clientes, para que eles entendam a questão de precificação, questão de logística. Então, vocês vão precisar ser mais contadores, consultores aí para os seus clientes, tá bom? E vamos entender por quê, pessoal. Pessoal, regras iguais para todos os estados. Vamos entender aqui. A primeira coisa é que vai haver menos corrida por benefícios fiscais. Ou seja, hoje, pessoal, as empresas, junto, né, com seus contadores, gastam tempo e energia absurdo para entender como funciona a questão de incentivo fiscal, né, de estado para estado, de município para município. Então, imagina aquela indústria, né? Provavelmente vocês já passaram por isso. Tem uma indústria que quer abrir uma filial lá no interior de algum estado específico. Então, ela precisa entender se aquele estado, aquele município oferece algum tipo de redução de ICMS. Então, isso gera um trabalho enorme, pessoal, para o contador, até porque ele vai precisar interpretar legislação, né? Ele vai precisar ler a legislação local lá do ICMS, ou enfim, ele vai precisar ajustar o sistema dele. Então, com a reforma tributária, essa corrida, né, ela vai perder muita força, até porque o sistema será uniforme, pessoal. Então, os incentivos eles vão ser bem mais limitados, tá bom? Lembre-se disso. Imagina, pessoal, que algumas empresas, obviamente, elas vão perder algumas vantagens, né, que já estavam acostumadas a ter, o que pode aumentar a carga tributária aí em certos casos específicos, tá? Então, em curto prazo, é provável que o contador, vocês vão ter que lidar, pessoal, com um cliente bem insatisfeito. Por quê? Porque ele vai questionar lá, mas eu não tinha aquele incentivo, eu não tinha aquele desconto, né, que o meu estado ele me dava, né? Por que agora eu não tenho mais? Então, vocês vão precisar explicar tudo isso para os seus clientes, tá bom? Bom, pessoal, o segundo ponto aqui é que a concorrência ela tende a ser mais justa. Lógico,
Se os incentivos fiscais eles vão diminuir, imagina que hoje duas empresas, né, elas trabalham de maneira, lógico, as empresas elas podem ter resultados diferentes, tá? Bem diferentes, só pelo simples fato de estar em estado diferente. Então, um paga mais imposto e outro paga menos imposto, porque uma conseguiu benefício fiscal e a outra não conseguiu. Então, pessoal, imagina que um atacadista, tá? Porque isso acontece muito em atacado. Imagina que um atacadista lá de Goiás, ele consegue vender alguns produtos mais baratos, né, do que São Paulo, justamente porque eles conseguiram essa redução lá do ICMS. Então, para o contador paulista, isso gera uma dor de cabeça muito grande, porque ele precisa explicar para um cliente, né, o cliente dele que está reclamando que ele está perdendo o mercado porque o imposto está muito alto. Então, pessoal, com a uniformização, né, dessa questão dessas tributações, vai ocorrer que provavelmente as concorrências vão ser mais equilibradas. Por quê, pessoal? Porque quem vende mais barato, né, vai ser efetivamente por gestão mais eficiente e não necessariamente porque houve um incentivo fiscal ali concedido para esse cliente. Na prática, você, contador, vai poder focar principalmente, pessoal, em ajudar aí o teu cliente a melhorar a questão dos processos, tá? E custos reais do produto do teu cliente, em vez de depender só de incentivo fiscal. Não, você como contador vai ter essa questão de consultoria, você vai prestar esse serviço para explicar para o teu cliente como é que ele pode melhorar a questão do preço final do produto dele. Lógico, pessoal, aqui a gente sabe que não vai ser só coisas positivas, né? Algumas coisas negativas também podem acontecer. E uma delas, pessoal, é aquelas empresas que se instalam, por exemplo, elas se instalam exclusivamente lá por conta de incentivo fiscal. Essas empresas provavelmente elas vão pensar se elas continuam ou não naquele estado específico, tá? Então você, contador, vai ter que lidar também com isso e você vai ter que conversar com o teu cliente. Um outro ponto, pessoal, é que algumas dessas atividades, né, algumas dessas fábricas, por exemplo, porque isso acontece muito em fábrica nessa questão de incentivo, algumas dessas fábricas vão perder esses incentivos que elas estão... Imagina que elas estão instaladas ali, elas dependem e só estão ali por conta disso. Então, provavelmente, algumas dessas empresas vão acabar saindo, tá, desses estados, justamente porque esse incentivo fiscal ele vai sumir e é provável que alguns desses estados também percam aí empregos por conta disso, tá? Bom, pessoal, terceiro ponto aqui é a questão de localização por estratégia e não só mais por questão, não só por imposto. Como assim? Bom, hoje a decisão, imagina que a decisão de abrir uma filial aí, ou até mesmo uma sede, né? Ela passa muitas vezes... ela é guiada, né? Essa decisão, às vezes, ela é guiada justamente por conta da carga tributária daquele local. Bom, uma empresa, hoje, pessoal, uma empresa de logística, ela escolhe, né, tá em um estado, muitas vezes só e tão somente porque o imposto daquele estado ele é menor. Então, mesmo que aumente algum custo ali específico dele, ele continua lá por conta disso. Com a reforma, pessoal, é provável, tá, que os impostos, os impostos eles vão ficar uniformes. Então, se o imposto vai ficar uniforme, a escolha por essa estratégia, ela vai ser mais voltada para quanto mais perto do cliente, melhor. Até porque, pessoal, como vai ser, o tributo vai ser lá no estado de destino, então é muito provável que essa empresa ela corra para esse estado. Na prática, pessoal, o contador ele vai participar de maneira mais ativa nessas questões dessas decisões. Por quê? Porque ele vai ajudar o empresário, tá, a comparar os custos logísticos, tá bom? De folha de pagamento, entre outras coisas, e não tão somente a questão do incentivo fiscal, tá bom? Pessoal, outro ponto aqui é a questão da tributação no destino. Vamos entender aqui. Bom, a tributação, o imposto, ele será cobrado onde o produto ele vai ser consumido, tá? Então, isso vai favorecer os estados consumidores. Bom, maioria, né? Hoje, boa parte desses impostos, pessoal, ele fica no estado de origem da mercadoria, tá? Então, com a reforma, a ideia é que o tributo ele seja recolhido no destino, ou seja, onde o produto e o serviço ele efetivamente vai ser consumido. Um exemplo aqui para vocês bem simples, tá? Imagina uma fábrica lá de São Paulo, ela vende para o Acre.
Então, o Acre, ele recolhe parte do imposto que ficou lá em São Paulo. Só que com a nova regra, esse valor do imposto, ele vai direto para o Acre, né? Direto para o estado que efetivamente consumiu, ok? Então, o resultado na prática, o que é que vai mudar aí na vida do contador? Bom, o contador, ele vai mudar a questão de apuração, né? Lógico, e escrituração disso, até porque ele vai precisar ajustar, pessoal, para entender melhor como é que o cliente ele pode ele pode se garantir, né, dos créditos e dos débitos de maneira correta, ok? Um segundo ponto aqui pode mudar as rotinas de transporte e logística, tá? Bom, como é que vai mudar as questões de rotina, né, dessas mudanças dessas logísticas? Bom, se o imposto, pessoal, vamos entender aqui que é bem simples, tá? Se o imposto fica no destino, então as empresas elas podem repensar nas suas rotinas, né, de distribuição. Vamos pensar aqui comigo. Hoje, muitas transportadoras elas fazem um malabarismo fiscal absurdo. Até porque elas passam, né, de estado para ver qual é o estado que tem menor alíquota para economizar imposto e tudo mais. Então, com a unificação, imagine, com a unificação desses impostos, vai ficar mais fácil, né? Isso tudo, essa logística toda vai perder aquela força que ela tinha. Por quê? Porque o caminho vai ser o mais rápido e mais barato, né? E não menos agora o menos tributado. Então, é provável que essas distribuidoras fiquem agora mais perto do cliente. Bom, o que é que o contador vai fazer, pessoal? O contador ele vai ser chamado para ajudar a simular uma coisa bem interessante que é custo logístico, tá bom? Para quê? Para orientar os seus clientes a pensarem em reposicionar os seus centros de distribuição para ficar mais perto do teu cliente. Vamos lá. Impacta, né, o terceiro ponto aqui, o impacto, né, que vai haver nos preços em diferentes regiões. Beleza, isso aqui vai ser uma dor de cabeça, mas vamos entender. Bom, o imposto, como ele vai incidir agora no destino, então algumas regiões que antes arrecadavam pouco, eles podem arrecadar mais. Isso pode mexer em alguns preços finais. Vamos entender, pessoal. Imagina que um produto que era vendido mais barato lá no norte, tá? Ele pode ficar um pouco mais caro. Por quê? Porque o Estado ele vai passar a reter o imposto, né? Já as regiões mais ricas, né, que consomem mais, pode haver até mesmo uma redução, e provavelmente vai haver uma redução significativa, né, em alguns casos específicos. O que é que o contador ele vai fazer? Ele vai precisar explicar para o cliente, né, por que o preço de venda em determinada região mudou e por que isso está impactando para que ele mude a estratégia aí de precificação de estado para estado, se a empresa tiver várias filiais. Beleza? Pessoal, agora vamos falar sobre o direito a crédito do IVA. Bom, como é que vai funcionar? Então, compensa os impostos, tá, pagos em etapas anteriores. Como é que a gente vai compensar esses impostos? Bom, isso daqui basicamente é aquela questão de crédito tributário, tá? Então, tudo que foi pago antes pode ser abatido no imposto seguinte. Como assim? Vamos pensar aqui, uma fábrica. Imagina uma fábrica que ela compra matéria-prima e paga o imposto. Então, quando ela vende esse produto, ela pode usar o imposto que foi pago lá na compra para compensar esse valor na venda. Então, o que é que isso vai mudar na vida do contador? Bom, para o contador, isso significa que ele vai registrar e controlar com muito mais clareza os créditos, tá? Então, você que trabalha aí com empresas que têm crédito, vai ficar mais fácil, pessoal, sem precisar ficar caçando item que gera crédito, que não gera crédito. Toda a sistemática, né? Ela vai ficar muito mais linear, muito mais prática. Então, vai facilitar muito aí a questão de conferências para vocês, perfeito? Bom, segundo ponto aqui, reduz o efeito cascata. O efeito cascata, pessoal, basicamente é um imposto que vai sendo embutido sobre imposto. Imagina lá uma transportadora, ela paga ISS, né? No momento lá que ela transporta, porém, ela também acaba pagando lá, vem embutido lá num produto da mercadoria, o ICMS. Então, pessoal, o que é que vai acontecer com a reforma? Com a reforma, a ideia é justamente de diminuir essas questões de crédito, de imposto sobre imposto, né? Por quê? Porque os créditos eles vão ser mais amplos e em cada etapa vai ser mais fácil a identificação. Então, contador, para você vai ter menos dor de cabeça, tá? Em relação àquelas distorções lá dos cálculos e você vai poder mostrar para o cliente, né, o valor efetivo lá dos impostos, tá? Que realmente ele está devendo. Perfeito? Vai ser bacana.
Terceiro ponto, pessoal, vai proporcionar uma transparência de custo real. Lógico, quando o efeito cascata diminuir e o crédito ele realmente for agregado ali, ele for garantido, o preço final do produto ou do serviço, ele vai estar muito mais claro para o teu cliente. Então, numa nota fiscal, a nota fiscal em si, pessoal, ela vai ficar muito mais fácil de entender, né? Muito mais fácil de compreender ali para o cliente. E isso, você, contador, vai poder passar essas informações, ler a nota fiscal lá com o teu cliente para garantir que o teu cliente entenda o que é que ele está pagando de imposto e o que é que o cliente dele também vai pagar. Perfeito? Para que o cliente também entenda o que é preço final. Lá vai estar o preço final, o valor dos produtos, o valor lá do imposto e o preço final de maneira bem transparente. Perfeito? Pessoal, uma atenção agora ao período de transição. Tenham muito atenção. Com que ponto? Primeiro, ajustar os sistemas de controles, ou seja, as empresas elas vão ter que atualizar os seus softwares, tá? De emissão de nota fiscal, inclusive de gestão de estoque, né, financeiro para lidar com o IVA. Então, falem com seus clientes para que eles verifiquem os RPs deles, tá? Outro ponto, o treinamento de equipe. Bom, o escritório contábil vai precisar passar por esses treinamentos. Lógico, a gente aqui da NetSpeed, do Portal Educação, vai trazer para vocês a maior quantidade possível, tá? De elementos, de novidades, enfim, de atualizações, tudo que o governo soltou, a gente vai produzir e trazer para vocês. Porém, vocês precisam procurar o máximo de informação possível e treinar a sua equipe, beleza? Inclusive, o cliente de vocês também treinar a equipe lá para entender como é que os novos tributos vão ser implantados, ok? Pessoal, planejamento antecipado. Aqui é muito simples, né? Quem se prepara antes, lógico, vai passar por... não vai ter tanta dor de cabeça com quem não se prepara para as mudanças. Então, planejem de maneira antecipada, tá? Comecem a estudar, vejam tudo que o sistema, tudo que o governo está soltando, leiam todas as matérias, tá? Tirem suas dúvidas constantemente, se planejem para o futuro. Pessoal, nem tudo vai ser simples, tá? No início, né? E as mudanças elas tendem a acontecer, lógico, elas vão acontecer de forma gradual, né? Vai iniciar agora em 2026 até 2033, então vai ter muita coisa. Lembre-se, vocês vão ter que lidar com 2 sistemas acontecendo simultaneamente. Então, o melhor momento, pessoal, para se preparar para todas essas mudanças é agora, porque vocês têm tempo de estudar, têm tempo de ler, têm tempo de identificar, né, o que é que vai mudar, o que é que não vai mudar. Então, treinem sua equipe, tá? Atualizem os seus sistemas, conversem aí. Você, contador, converse com seu cliente, você, cliente, converse com seu contador para identificar tudo que vai efetivamente mudar, tá? Então, lógico, quem se adianta vai aproveitar as informações de maneira mais simplificada, vai evitar surpresa. Então façam isso, perfeito? E para finalizar, pessoal, no nosso próximo e último episódio, nós vamos falar de como se preparar justamente para essas mudanças, tá? Vamos falar que tecnologia vocês devem implantar, como preparar a sua equipe, tá? Qual estratégia vocês precisam estabelecer e quando planejar o caixa, perfeito? Então, pessoal, eu me despeço aqui de vocês nesse vídeo. Aproveitem aí, se inscrevam no canal, tá? Ativem o sininho para receber a notificação do nosso próximo e último vídeo. Compartilhem também esse material aí com colegas da área contábil e a gente se vê no próximo e último vídeo da nossa série, tá bom? Tchau, tchau.